Os 5 elementos cobrados na proposta de intervenção. Segundo a cartilha do participante, para construir uma proposta muito bem elaborada, você deve não apenas propor uma ação interventiva, mas também o ator social competente para executá-la, de acordo com o âmbito da ação escolhida, seja individual, familiar, comunitária, social, política, governamental, mundial. Além disso, você deve determinar o meio de execução da ação, o seu efeito ou a sua finalidade, bem como incluir algum outro detalhamento. Basicamente, para você cumprir esses 5 elementos, você tem que responder essas 5 perguntas. Quem deve solucionar esse problema? Que corresponde ao agente. O que deve ser feito para solucionar esse problema? Ação. Como vai ser realizada essa ação? Meio ou modo. Para que vai ser realizada essa ação? Efeito, finalidade. E, por último, acrescentar alguma informação a mais, que ali vai ser o detalhamento. O próximo elemento, eu diria que é o elemento mais importante da proposta de intervenção, que é a ação. Para a colocação, você vai ter que responder a seguinte pergunta: o que vai ser feito para solucionar esse problema? Uma boa forma de deixar claro a ação no texto é usar verbos no modo indicativo, principalmente aqueles verbos ali que indicam ação, por exemplo, investir, promover, desenvolver, fiscalizar ou criar. Aqui tem alguns exemplos de ações: criar projetos, incentivar a cultura, investir financeiramente em saúde pública, fiscalizar o contrabando de drogas ilícitas, desenvolver um ensino remoto eficiente, promover práticas de proteção ao meio ambiente. Veja que todas nelas têm ali, começa por uma ação, verbo ali no indicativo. Também temos que ter cuidado no exemplo de ações nulas, tipo, medidas devem ser tomadas. É muito genérica, não determina uma ação ali. O governo precisa atuar no problema, também muito genérico. E é necessário que o poder público tome uma medida, ação definida. Qual medida? Então, esses são alguns exemplos que não podem ser colocadas ações desse tipo. Meio modo. Como vai ser realizada essa ação? Uma boa forma de deixar claro o meio modo no texto é usar locuções prepositivas, ou seja, os conectivos, que indicam meio ou modo. Por exemplo, por meio de, por intermédio de, mediante a. Aqui tem alguns exemplos de meio ou modo, vai depender do tema, mas mediante as escolas públicas e privadas, por meio de investimentos financeiros no Ministério da Economia, por intermédio da Polícia Federal, mediante a disponibilização de ferramentas digitais aos alunos, por meio do incentivo à reciclagem de objetos e preservação da floresta. Veja que todos eles têm esses conectivos, por meio de, ou por intermédio de, ou mediante a. No caso do elemento meio ou modo, é importante lembrar que não existe modo ou meio considerado elemento nulo. O efeito finalidade. Para que vai ser realizada essa ação? Uma boa forma de você deixar claro o efeito ou finalidade no texto é usar as seguintes locuções prepositivas, ou seja, os conectivos: com a finalidade de, com o intuito de, para que, com o objetivo de, com o intuito de, e dentre outras. O exemplo de efeito finalidade: com a finalidade de democratizar o acesso à cultura, com o intuito de promover serviços de saúde pública com qualidade, para que o tráfico de substâncias ilícitas seja combatido, com o intuito de que o ensino online chegue a todas as sociedades menos favorecidas economicamente, com o objetivo de incentivar a proteção das florestas nacionais. Veja que em todas elas está respondendo para que vai ser realizada aquela ação. E em todas elas tem ali os conectivos, com a finalidade de, com o intuito de. Um desses daí já vai deixar bem claro ali o seu efeito finalidade. No caso do efeito finalidade, é importante lembrar também que não existe efeito finalidade considerado elemento nulo. O detalhamento é você detalhar alguma informação a mais sobre algum daqueles elementos anteriores.
agente, ação, meio, modo, efeito, finalidade. Eu, sinceramente, eu gosto de detalhar o agente, pois é mais fácil de você detalhar. Basta dizer ali a função social exercida pelo agente. No caso dos gomíferos, pode ser um detalhamento, um exemplo disso aqui, ó. Governo federal, na figura de órgão responsável pela administração do país. ONGs, como figura responsável por fazer ações solidárias. Mídia, responsável pela divulgação de informações e pela comunicação. Indivíduo, como ser responsável pelo seu papel em sociedade. Família, do papel responsável pela formação ética, educacional e emocional de cada pessoa. Escola, como responsável pela formação educacional da sociedade. Sociedade, no papel importante na mobilização social. No momento que você detalha o agente ali, você já está pontuando mais 40 pontos, ou seja, você está colocando detalhamento. No caso de detalhamento, é importante lembrar que também não existe detalhamento considerado elemento. A proposta de intervenção está totalmente ligada aí ao parágrafo de conclusão. A estrutura do parágrafo de conclusão é dividida em 3 períodos. Primeiro, você retoma o objetivo da discussão do texto, ou seja, nessa parte você vai retomar a problemática abordada pelo tema. Segundo, você apresenta a proposta de intervenção, colocando agente, ação, meio, efeito e detalhamento. E por último, faz o fechamento do texto, que aí você retoma algum repertório lá do início do parágrafo. Aqui temos um exemplo de um parágrafo de conclusão, acerca do tema o endividamento das famílias brasileiras. O aluno usou aí como argumento o avanço da desigualdade social e a inoperância governamental frente à inflação. Vamos lá. Primeiro aqui a retomada da discussão. Depreende, portanto, a necessidade de atenuar o endividamento dos grupos familiares. Ponto. Aí começa o parágrafo de a primeira proposta, que vai solucionar o argumento 1, o avanço da desigualdade social. Para isso, compete ao governo federal, o agente, na figura de órgão responsável pela administração do país, o detalhamento do agente, até aí já temos 2 elementos, investir na criação de novas vagas de emprego. Aí o verbo investir dá o sentido de ação. Terceiro elemento, por intermédio de fundos econômicos. O conectivo por intermédio dá o sentido de meio modo. Quarto elemento, com a finalidade de promover a igualdade social. Quinto elemento, ponto. Além disso, cabe ao Ministério da Economia, agente 2, como instituição responsável pela política econômica nacional, detalhamento do agente, reduzir as taxas de inflação por meio de manobras orçamentárias, com o intuito de diminuir os preços e, consequentemente, contornar as dívidas da população. Nessa segunda proposta, é solucionado aí a inoperância governamental frente à inflação, sendo aí o Ministério da Economia o agente, o detalhamento como instituição responsável pela política econômica nacional, a ação é reduzir as taxas de inflação, e o meio modo por meio de manobras orçamentárias. E a finalidade aí, o efeito, com o intuito de diminuir os preços e, consequentemente, contornar as dívidas da população. E aí, fecha o texto, por fim, será garantido o pleno funcionamento da democracia brasileira. Nesse caso aí, você vai retomar em sua redação algum repertório que você disse durante o texto. Aqui temos um exemplo de redação nota 1000, e é interessante vale ressaltar que uma proposta ela não necessita ter 2 propostas de intervenção na conclusão. Você pode ter somente uma proposta desde que essa proposta solucione os 2 argumentos, que é o caso aí dessa redação nota 1000. O tema é o estigma associado às doenças mentais. O argumento 1 é conceitos preconceituosos perpetuados ao longo da história humana. O argumento 2 é a falta de informação a respeito do assunto. Vamos ler aqui a redação. Destaque: medidas são necessárias para resolver os problemas discutidos. Ponto. Retoma aí os problemas discutidos durante o texto.
Isto posto, cabe à escola, aí ao agente, forte ferramenta de formação de opinião, ponto, já tem um detalhamento aí, vírgula, aliás, realizar ação, olha aí, rodas de conversa com os alunos sobre a problemática do preconceito, com os transtornos mentais, além de trazer informações científicas sobre tal assunto. Veja que ele soluciona, durante a ação, os dois argumentos, ou seja, ele fala do preconceito e de trazer as informações. Essa ação pode ser concretizar por meio aí vem o meio ao modo, conectivo aí por meio, atuação de psiquiatras e professores de sociologia. Esses irão desconstruir a visão discriminatória dos estudantes, enquanto que aqueles irão mostrar dados e informações relevantes sobre as doenças psiquiátricas. Espera-se com essa medida, que o estigma associado às doenças mentais seja paulatinamente erradicado. É esse o último efeito. Veja que ele usa a expressão espera-se com essa medida, que dá sentido aí de efeito.